Olá, pessoal. Eu vim aqui compartilhar com vocês mais uma experiência que eu tive. Dessa vez, a experiência que eu tive foi com a ayahuasca, com a constelação sistêmica familiar. Dentro das medicinas da floresta que eu já tive contato com o cacau também, mas nesse vídeo em específico eu queria gravar sobre a ayahuasca. E é lógico que aqui eu vou colocar a minha experiência não completa, porque tem coisas que a gente aprende que não devem ser compartilhadas. Tem coisas que faz parte do nosso sagrado e só pertence a nós. Mas para cada pessoa, acredito que a espiritualidade age de uma forma. E partindo do princípio que nós somos seres espirituais em uma experiência humana, no meu contato com a medicina, eu escutei de uma xamã, a xamã do cacau, que a ayahuasca era uma professora. Mas a gente só pode entender aquilo que a gente vive. Então, quando ela falava, eu não conseguia alcançar o entendimento, né? Só que, completando essa fala dela, eu acredito que, para mim, além dela ser uma professora, ela ressignifica tudo. O que seria esse tudo? Seria você, a sua existência, o seu entendimento sobre qualquer coisa. Desde que o que é respirar, o que são os 5 sentidos, o que é a matéria, o que é seus pais, o que é o seu coração, o que é seu nariz. Eu falando assim, parece que parece meio sem pé, sem cabeça, mas vocês vão conseguir compreender ao final. Se vocês me perguntarem se eu indicaria para alguém fazer ayahuasca, você falaria para alguém ir fazer ayahuasca? Não. Eu não indicaria ayahuasca. Porque eu acho que a ayahuasca não é para todos. E eu entendi que está longe da minha compreensão e entendimento achar que eu tenho permissão para chegar em alguém e falar: faça isso, deixe de fazer isso, faça aquilo. E isso eu aprendi com a própria ayahuasca. A gente sabe que tem os corpos mentais. Muitos já falam que a nível terreno são 10 corpos e não mais 7. E quando eu fui levada num dado momento para experienciar somente o lado espiritual, perder os 5 sentidos realmente, você consegue compreender o quanto o aqui e o agora é tão importante. E o quanto
a luta do seu ego, a luta do seu inconsciente para não deixar você ver o todo, ver você, ver e compreender as coisas, o quanto ele luta contra isso, o quanto as crenças limitantes e hologramas que a gente vai criando durante a vida, como a criação, como a criação familiar, né? Como relacionamentos de amizade, relacionamentos de amor, né? Afetivos, eles criam hologramas também. E a minha experiência que eu tive com a ayahuasca, eu vejo que cada pessoa tem uma experiência. E eu nunca vi alguém ter essa experiência, ela chegar me contando isso. Eu falo ela porque até hoje eu conheci, a maioria são mulheres. Conheci acho que um homem só que experienciou a ayahuasca. E aí eu fico refletindo o seguinte: eu, durante a minha experiência, não consegui pensar em mais ninguém a não ser o que eu tinha que enfrentar, tanto a parte espiritual quanto a parte da matéria. Então, eu não consigo compreender como algumas pessoas, durante um processo de ayahuasca, levam totalmente o resumo daquela experiência a uma pessoa. Porque ali, naquele momento, não existe pessoa, não existe nem você. Existe só sua alma mesmo. Então, o que é uma pessoa, o outro, perto da sua imensidão? Você tá ali, de frente com ela. O que o outro? Se nós viemos sozinhos e vamos sozinhos, da matéria não tem como ter o outro. Então, o que eu vejo é que você pode ter uma professora como a ayahuasca, mas se você não se render a romper o seu ego, se você não se render a romper os seus medos e tudo que está no teu inconsciente que vai te fazer parar, você não vai aprender. Durante um dado momento, eu quis sim parar, né? Quis levar a minha mente para um outro local. Durante o ritual, foi das 3 às 9 da noite o ritual. E quando eu cheguei nesse momento de voltar para uma outra pessoa que não fosse eu, simplesmente eu aprendi o que era o controle. O que era você querer respirar. O que era você achar que você tinha controle de algo e entendimento sobre algo. Então, se você é um ser tão complexo, como que você olha outra pessoa durante uma experiência dessa? Eu não consigo compreender. Para mim, isso não encaixa. E por que eu tô falando isso? Porque tudo que eu ouvi da ayahuasca não foi isso que eu vivi. Para mim, foi uma experiência que eu não consigo dar uma palavra agora, mas
que eu acho que vai me trazer para uma nova fase da minha vida. Ela ressignificou muitas coisas junto com a constelação sistêmica. E aí eu não tive vômito, mas o vômito, que é um efeito que muita gente fala, né? Foi uma experiência muito mais profunda do que esses 5 sentidos de vomitar, defecar. Fora isso. É uma coisa fora isso. Não sei se vocês conseguem imaginar, mas imagina você não conseguir respirar. Imagina isso não fazer sentido para você. Você simplesmente só existir. E é claro que isso não é durante todo o ritual, mas é num dado momento. E assim, refletindo, trazendo para uma das coisas, essas são as coisas, tem buracos, vocês estão vendo nas minhas falas, porque tem coisas que eu não quero abrir, nem vou. Mas isso trazendo para religiosidade, para uma coisa muito pequena, que é as relações humanas, discussões, qualquer coisa que seja pequeno, negativo. Isso me mostra quanto o ego é poderoso. E muita gente desconhece. Muita gente não consegue enxergar, mesmo tendo abertura. Mesmo fazendo ayahuasca, mesmo fazendo cacau, mesmo praticando a umbanda, mesmo praticando o candomblé, mesmo praticando o espiritismo, mesmo praticando o catolicismo. Há algo maior do que tudo isso. E aí, quando você olha isso a um nível religioso, você percebe o quanto que um médium, um dirigente, pai de santo, qualquer pessoa que se dedicar a praticar a caridade para o outro, tem que se cuidar. Tem que se cuidar. Porque o ego, ele cria hologramas o tempo inteiro. Quando eu fiz essa página, eu fui instruída pelos meus mentores a não compartilhar fotos minhas, que não era o momento. E eu não entendi o porquê, mas com muito custo eu obedeci. E aí, hoje, depois que eu me encontrei com a minha sombra totalmente, eu posso me apresentar e ser eu. Eles permitiram que eu colocasse foto minha. Vocês, assim, não sei se alguém aqui já fez o uso, né? Mas para cada um é uma experiência. A ayahuasca, ela me ensinou a respeitar o outro. Ela me ensinou que se eu ver qualquer coisa durante a experiência com ela, que não seja eu estou fugindo de uma coisa que eu tenho que tratar, de algo que eu tenho que enfrentar. Eu não sei qual que vai ser os efeitos dela na minha vida ainda,
porque eu ainda tenho que fazer a lição de casa, né? Eu tive uma aula do que é a existência durante o ritual de ayahuasca. E para mim isso foi muito forte, muito profundo. Muito profundo. E aí eu acho que qualquer coisa, além disso tudo que eu tô falando, se eu falasse aqui, se eu contasse, se eu abrisse, de nada eu teria aprendido nesse ritual. Se eu virasse e falasse qual mentor que se apresentou, o que aconteceu assim. Porque é aprender a respeitar o sagrado da outra pessoa. É aprender a respeitar o meu sagrado. E tem pessoas que procuram outros tipos de desenvolvimento pessoal. E eu acho que além da espiritualidade, porque a espiritualidade, a gente fala como se fosse algo externo, não, ela é nós somos ela, né? Então, por isso que ela coexiste num equilíbrio tão bem com a matéria, então não tem problema você se reunir com a sua família, não tem problema você trabalhar religiosamente, não tem problema você sair com seus amigos, não tem problema você não ter dias tão bons assim, não tem problema você ter problemas, mesmo trabalhando na espiritualidade, porque nós somos um ser espiritual em uma experiência humana, só isso. Então eu acho que eu vou diluindo tudo isso e me cuidando, porque assim, curando, né? A gente se cura pra gente não colocar no outro o que tanto nos fere, né? E eu vejo isso, eu consigo ver muito claramente hoje em tudo. E isso a ayahuasca me trouxe mesmo. Ela me trouxe uma visão além. Tem pessoas que de repente não precisem da ayahuasca para isso. Tem pessoas que conseguem acessar esses tipos de informações de outras formas. Mas eu, Marina, acessei essas informações por esse portal. Né? Eu aprendi desta forma. Então, para mim foi muito, 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 muito importante. Mas eu não tenho uma palavra conhecida que coloque nome na minha experiência. A única coisa que eu digo é que as pessoas elas têm que se cuidar e entender que a espiritualidade ela faz parte, ela existe, mas você nunca pode usar ela para criticar o outro, para olhar para o outro, tentar pelo menos olhar. Eu acho que para olhar você tem que pedir permissão, a pessoa tem que te permitir, e mesmo que pedir, toma cuidado. Outra coisa é quando tá um mentor, né, e aí num trabalho, tudo bem, mas mesmo assim até eles têm muito respeito com o sagrado. E nós somos muito pequenos, muito pequenos. Então, é isso que eu queria falar. E é isso que eu acho que eu posso compartilhar. Um beijo.